Inscrito. Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, eu trago um tema aqui hoje, nesta terça-feira, no plenário do Senado, que foi abordado por vários senadores e senadoras, inclusive pela senadora Ana Amélia, que é o ocorrido lá na Câmara de Deputados, a manutenção do mandato de um deputado que está condenado pelo Supremo Tribunal Federal e a necessidade de nós colocarmos um ponto final no voto fechado, naquele voto que esconde a intenção real do parlamentar. Então, sem dúvida nenhuma, criou um enorme constrangimento a rejeição do parecer que recomendava a cassação de um deputado federal já condenado à pena de prisão. Na verdade, trata-se de um duplo constrangimento. Fica evidente o confronto entre um poder, o judiciário, que aplicou ao parlamentar pena privativa de liberdade, e o legislativo, que manteve seu mandato, mesmo sem que tenham reais condições de exercê-lo. Distanciamento ainda maior surge entre o Congresso, que não o puniu, apesar da sentença judicial transitada em julgado, e a opinião pública. O distanciamento foi muito grande entre os anseios da sociedade e o que foi decidido na Câmara de Deputados. A rejeição à postura dos parlamentares foi imediata. Ainda não se tem ideia precisa do seu alcance, mas é possível prever que a imagem do Poder Legislativo saiu muito arranhada desse episódio. Não pretendo aqui avaliar a conduta do deputado em questão e muito menos julgá-lo, mas acredito que seja praticamente unânime o reconhecimento de que se criou um impasse entre legislativo e judiciário. Isso não é possível para ninguém, muito menos para o nosso país. Liminar que acaba de ser emitida pelo ministro Roberto Barroso abre caminho para uma correção de rumos. Mostra que não há sentido em preservar o mandato, uma vez que o referido deputado não poderá exercê-lo. Estará cumprindo pena em regime fechado por período que só terminará após se exaurir o próprio mandato de deputado. O plenário do Supremo Tribunal Federal ainda deverá se manifestar e só então teremos um padrão de conduta para a situação desse gênero. Tudo isso poderia ter sido evitado. Desejamos chamar a atenção para o fato de que, caso estivesse prevalecendo o princípio do voto aberto, dificilmente esse doloroso incidente se repetiria. A transparência constitui um valor em si. Traz consigo, porém, elementos ainda mais positivos, que é a possibilidade de estabelecer relações muito mais próximas entre o representante e o representado. Considero altamente improvável que, caso já prevalecesse a transparência proporcionada pelo fim do voto secreto, seria outro resultado de votação do parecer pela cassação. Constatamos, portanto, senhores senadores, como o voto aberto permite que se afine muito mais a posição do parlamento com os anseios da sociedade. Acredito que seja do interesse de todos nós, detentores de mandato, assim como de interesse de todos os brasileiros e brasileiras. A verdade é que, à medida que avançamos no processo de consolidação da democracia brasileira, não há mais como preservar o anacronismo representado pelo voto secreto. Como eu já disse outras vezes aqui desta tribuna, ocultar o voto do parlamentar representa um atentado ao princípio democrático. Somos aqui representantes dos eleitores. Somos aqui, as simples lógicas da democracia exige que esses eleitores que nos confiaram o mandato mantenham e tenham como saber como nós votamos. Devem saber como seus mandatários votaram em todas as matérias a eles submetidas, em todas. Reitero também aqui a minha homenagem ao senador Paulo Paim, que foi o autor da PEC 50, determinando o voto aberto dos parlamentares. Esse princípio foi acolhido pelo Senado Federal após 6 anos e a emenda foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde já recebeu a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ainda não foi, entretanto, submetida ao plenário. Mas já tivemos a informação de que está previsto a votação em plenário da Câmara de Deputados ainda esta semana para acabar com o voto secreto em caso de cassação
revogação de mandatos. Vimos hoje que o próprio presidente da Câmara dos Deputados anuncia a sua intenção de só submeter ao plenário caso semelhante após o fim do voto secreto, como foi constatado na sua intenção de já colocar para acabar o projeto, a proposta, agora nesta semana. Interpreto essa afirmação como um reconhecimento de que, tivesse sido aberto o voto nesta oportunidade, a decisão efetivamente seria outra muito diferente. A proposta de emenda constitucional do voto aberto já devia ter sido aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Outros corpos legislativos do país já decidiram nesse sentido. Os casos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Portanto, nós estamos atrasados. Se o povo é soberano, não é o parlamentar. Nós recebemos um mandato representativo e ao povo devemos prestar contas. Assim como é recomendável que mantenhamos sintonia com ele, não podemos e não devemos nos envergonhar das atitudes que tomamos. Senhora Presidenta, senhores senadores e senadoras, insisto em que devemos reconhecer e respeitar as objeções frequentemente feitas à abertura do voto em determinadas circunstâncias. Acreditamos, porém, que o fortalecimento de nossa democracia e as justas demandas da população tornaram superadas essas objeções. A população brasileira tem todo o direito, senão o dever, de conhecer os nossos procedimentos sob esse ângulo. Acredito que tanto durante as investigações do caso, quanto perante o Supremo Tribunal Federal e posteriormente na Câmara dos Deputados, ao deputado foi dado a garantia, o direito e a ampla defesa. A partir daí, é nossa obrigação cumprir os deveres constitucionais. E assim, devem também os eleitores conhecer nossa postura diante de questões que envolvem a ética, como devem também constatar se reagimos a pressões, a jogos de influência e mesmo ao corporativismo, como aparentemente foi o caso do deputado. Tudo isso faz parte da função parlamentar. Acredito, senhores senadores, que teremos a oportunidade de evitar que se repitam decisões desastradas do ponto de vista ético e do ponto de vista institucional. Para isso, será indispensável acabarmos com o voto secreto, assim como será altamente recomendável atendermos às cobranças do eleitorado e nos aproximarmos cada vez mais dos anseios da sociedade brasileira, do povo que exige mais ética na política. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer. Muito obrigada.